Senhor, mais uma vez quero te agradecer. O Senhor trouxe o teu servo para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Use, por favor, a vida dele. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E no nome do Senhor, peço que o Senhor use o pastor Valmir mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Esteja sobre nossas vidas a graça do Senhor nosso Deus, amém? Amém. Que privilégio, né, amados? Estar pregando no último culto do ano. E aí vem aquela frase, meu pastor, por que você vai pregar o que vai pregar? Não podia ser outra coisa senão ato profético. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 123, no verso de número 3, enquanto mais uma vez tenho o privilégio de apresentar os meus irmãos que vieram hoje, juntamente conosco, uma caravana grande, hein? Está ali o diácono Heraldo. Heraldo, só faz uma cena assim. Heraldo, né? Diácono Heraldo. Sara e Selena, suas filhas. De pé, viu? Esse giro de pé. Ai, a vergonha vai ter agora. A Nininha também, de pé. A Dolesca, Emily, de pé. Isso. Dilminha, minha esposa amada. Ali, meia vestida de cenoura. Está ali, bonitinha ali. Ela falou que eu estou igual o homem abacate. A minha cunhada Cristiane, Rony com o cunhado e o meu cunhado Paulo. Glória a Deus. Já está aqui o Salmo 123, 3? Não vai não? Então diga comigo assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O tema da mensagem dessa noite é um ato profético. Porém, eu estava conversando ali com minha cunhada, e eu disse, como é gostoso a ação do Espírito Santo. Quando eu saí para minha casa, veio aquela palavra forte assim, adoração. Então, esquece o que eu fiz. Veio assim, adoração. Eu fiquei com aquilo na mente. Quando eu sentei ali, o primeiro hino, adoração. Eu falei com o Heraldo, Deus falou comigo falar sobre adoração. E o primeiro hino ali, adoração. Diga comigo assim, adoração é um direito de Deus e um dever nosso. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 43, verso 7, você vai ver que está escrito assim, eu vos criei e vos fiz para louvor da minha glória. A essência da nossa existência é a adoração. E nesta noite, dentro desse ato profético, eu gostaria de fazer um panorama sobre um aspecto quadridimensional. Ou seja, tal como o Evangelho, nós vamos olhar para o passado, para o presente, para o futuro e para a eternidade da adoração. Claro que o meandro é onde nós vamos nos ater mais, que nós vamos falar de um saltério menor dentro do saltério maior. Ou seja, o saltério maior, o livro de Salmo, que são os 150 capítulos. E nós vamos nos ater um pouquinho no saltério menor, que é o livro do Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 ao Salmo de número 134, sendo 4 atribuídos a Davi, inclusive os 122, um a Salomão, os 127, e outros 10 salmos anônimos. A importância de Sião para adorar. O primeiro aspecto que eu quero analisar com vocês é a adoração no período do passado, no aspecto passado. Se nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 5, verso 1, a Bíblia diz assim, deixa aí meu povo para que me adore no deserto. A primeira coisa interessante que eu quero vos chamar a atenção é que nós fomos feitos para adoração e libertos para adoração. Deus libertou o seu povo para adorar. E esse primeiro aspecto, quando nós olhamos para o passado, foi uma ordem dada a Moisés, e o objetivo era adorar o Senhor no deserto. Porém, olha como é que é uma coisa interessante. Deus nos chama para adorar porque Ele fez primeiro. Primeiro Ele libertou o povo. Ele liberta o povo com o braço forte, das mãos de Faraó, e diga, agora vai para o deserto me adorar. Deus tem um encontro para Ele e seu povo para adorar o seu santo nome. Daqui a pouco nós vamos chegar na igreja. Quando nós olhamos para o aspecto
também do passado, em que se refere aos cantos dos degraus, nós gostaríamos, se pudesse, pastor, disponibilizar um microfone para a minha turma ali, inclusive que o senhor vai girar aí, para que nós pudéssemos ganhar tempo e fazermos uma análise bem pequena e panorâmico acerca dos cânticos de degraus. E eu queria falar para vocês acerca dos nomes que envolvem esses 15 salmos. Primeiro, cântico de degrau, por quê? Porque lá em Jerusalém havia 15 degraus. E eles cantavam naqueles degraus. Segundo, é também chamado de cântico de subidas, porque eles cantavam subindo os degraus. Terceiro, é chamado cântico dos peregrinos, porque eles iam em direção a Sião para adorar o Senhor. Olha que coisa linda, quando nós falamos de peregrinos, é muito importante que venha à mente a palavra também forasteiro. Porque há uma diferença entre o peregrino e o forasteiro. Os dois saem de um lugar em direção a outro. Porém, um forasteiro, ele sai de um lugar, mas ele não tem um destino certo. Ele vai saindo, e daqui ele vai para Minas, de Minas ele vai para São Paulo, de São Paulo ele vai para os Estados Unidos. Ele sai, mas não tem espaço certo. Crente não é forasteiro, crente é peregrino, porque ele sai para onde vem. Ele vem para adorar o Senhor na casa do Senhor. Crente não se desvia, não, ele é peregrino, por isso nós somos chamados de peregrinos. E eles saíam para peregrinar. Israel, na verdade, ela tem 200 quilômetros de comprimento, que vai do sul de Berseba até o norte de Dan. E nesses 200 quilômetros que eles tinham para peregrinar, havia muitas dificuldades, mas muitas mesmo. E todos eles tinham que ir para Sião para adorar ao Senhor. A história de Sião é linda. Sião é um monte que tem vários significados. Um dos significados de Sião é fortaleza, ou lugar forte. Ela fica no centro de Israel, entrando por Jericó e por Jerusalém, e é um lugar muito íngreme e muito pedregoso, de difícil acesso. E era uma terra que outrora pertencia à tribo dos Jebuseus. Jebuseus significa povo de Jebus, que era o pai, o patriarca daquela nação. E eles ali, juntamente com os heteus, com os herveus, com os gigazeus, faziam os 7 conglomerados da antiga Canaã. E Davi ousou, tal como Deus libertou Israel do Egito para adorar no deserto, Davi ousou também enfrentar a adversidade para que Deus pudesse ter um local para a adoração do seu santo nome. Quando Davi foi, meu pastor Robson, pelejar contra os jebuseus lá das tocaias, daquelas montanhas pedregosas de difícil acesso, Davi ia subindo, segundo Samuel, capítulo número 5, versículos 6 a 9, e no capítulo 6. Quando Davi ia subindo com seu exército para libertar o povo, os jebuseus lá de cima começaram a zombar de Davi. Como ele vai chegar até aqui? Como? Coisa linda que Deus nos liberta de lugares difíceis para adorar o seu nome. Israel teve que atravessar o Mar Vermelho. Agora eles vão ter que atravessar e chegar até aquele lugar pedregoso. E quando Davi ia subindo, eles começaram a zombar. Mas Davi, com coragem, com determinação, com fé, Davi conseguiu chegar lá e vencer o exército dos jebuseus. Agora, para que vocês entendam, o lugar é tão difícil que jebuseus é um povo que até hoje habita junto com Israel. Por quê? Porque é uma das tribos que não conseguiu exterminar de todos os seus inimigos. Porque não conseguiram, eles entraram nos rochedos, então continuaram. Até hoje eles dão um trabalho lá. Porque eles não foram eliminados de todos. Mas Davi conquistou o espaço mais importante, é o espaço que está em Sião. Porque a Bíblia diz que Sião é a habitação de Deus, é o lugar que Deus escolheu para habitar com o seu povo. Aquele monte ensolarado também significa lugar dos corações puros, é o lugar da igreja. Sião representa a igreja do Senhor, o adorando na beleza da sua santidade. Então, por isso que Deus determinou para Israel que fosse para Sião adorar. E como eles faziam isso? Eles faziam em romagem, uma romaria. E esses 200 quilômetros, sendo o centro Monte Sião, cheio de lugares íngremes, fazia com que gente de Dan
e gente de Beceba, e gente de perto do mar Mediterrâneo, onde estão as tribos dos filisteus, e gente aqui da Cisjordânia, onde está o deserto Saara, todos eles convergiam com o mesmo propósito, peregrinando em direção a Sião, para adorar o nome do Senhor. Porém, no caminho, eles encontravam ladrões, salteadores, pessoas que ficavam de cima apedrejando para descer e matá-los. Tinha, por exemplo, vales difíceis, por isso que nós vamos falar em um desses salmos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então, nós vamos procurar entender um pouquinho o que se refere a esses 15 salmos, de 3 em 3, 3 representando a Trindade e de 5 representando a responsabilidade humana. Deus e o homem caminhando para adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu gostaria que o Heraldo, parece que é o Heraldo, ele está com os 3 primeiros salmos, 120, 121 e 122. Poderia ler para mim, Heraldo? Bem alto, vamos lá? 120. 120, vamos lá. Isso, que bom. Na minha angústia, clamei pelo Senhor e Ele me ouviu. Segundo. O Senhor é quem te aguarda. O Senhor é tua sombra e sua direita. Terceiro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na minha angústia, clamei pelo Senhor e Ele me ouviu. Por que eles adoravam o Senhor? Porque eles sabiam que tinha inimigo. Eles sabiam que tinha adversidade. Mas eles tinham uma certeza que quando eles clamavam o Senhor ouvia. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 65, verso de número 5, você vai ver a palavra de Deus dizendo da seguinte maneira: ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os povos. Sabe por que nós clamamos a Deus? Porque Deus ouve as nossas orações. Na minha angústia clamei ao Senhor. No 121 ele diz, o Senhor me guarda. Tem adversidade? Tem. Tem obstáculo? Tem. Tem inimigo? Tem. Mas até aqui o Senhor tem nos guardado. Tem nos livrado de todo mal. Mediante a isso, eles tinham que sair das suas casas. Mas eles não saíam com tristeza. Eles iam adorar o Senhor com alegria. E esse Salmo 22 é um dos salmos que não é anônimo. É um salmo de Davi. E o verso 1 ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles em romagem. Coisa linda, família de lá, família de cá, se encontrando no meio do caminho, com o mesmo objetivo de peregrinar até Sião para adorar o Senhor, o local da habitação de Deus. Por favor, quem está aí com o Salmo de número 124, 25, 124, 25 e 26, vamos lá? Isso. Cadê o Ivo aí? Pode abrir a sua Bíblia, no Salmo 120 a 134, pode ler, meu filho. Para ti que habitais no céu, levanto os meus olhos. 124, 1. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas dura para sempre. Você pode repetir o primeiro 124, por favor? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Preste atenção, amados. Lá, quando Deus mandou libertar Israel do Egito para adorar no deserto, se não fosse o Senhor, eles teriam precipitado no mar. Eles não chegariam para adorar. Agora, esse cântico, ele se envolve com outro grande livramento. Agora o cântico do degrau tem como fundamento o livramento que o Senhor Deus deu a eles mediante a Babilônia. Por favor, alguém pode ler o Salmo de número 25, verso de número 2, ou 23, verso 2? Vê o que está escrito. 123, 2. Amém? E diziam entre as nações, não é isso? 2. 123, 2. E diziam, continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão, como servos que olham para as mãos dos seus senhores, e a serva que olha para a mão de sua senhora. Presta atenção. Quando eles saíam
Quando eles saíam, 123:2, 23:2, está lendo? Meu Deus, eu acho que eu acreditei que era outra coisa. Mas quando eles saíam, preste atenção, eles encontravam o quê? Gente, muitos montes e inimigos espreitando. E outras coisas naqueles montes que havia, era adoração a ídolos pagãos. Por isso que no 121, ele diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando eles olhavam para o monte, eles viam paganismo, eles viam adversário, aí quando eles estão caminhando, diz assim, ó, eu olho para o céu. Eu vou adorar o Deus do céu. O Deus que me livra de todo mal. O Deus que me guarda de todo mal. Porque esse Deus é que libertou Sião. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E eles iam cantando. Daí que surgiu aquele ditado, quem canta, seus males espanta. Porque eles estavam apavorados, com medo, mas estampavam uma alegria de adoração ao Senhor nosso Deus, porque Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eles iam cantando, encontravam outra caravana e continuavam cantando, adorando ao Senhor. E esse salmo foi feito especificamente para essa romaria. Por favor, o segmento. Salmo de número 126, não é isso? Segmento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso Continua. 4. Refrigera as nossas almas, como as torrentes do Negueb. Isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Bem-aventurado aqueles Salomão. que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Amém. Olha só, amados, presta atenção. Eles iam. Como é que eles deixavam suas casas, meu pastor? Cada um deixava suas casas aos cuidados de alguém. Mas eles abandonavam os seus lares para adorar o Senhor. E aí, certamente, alguns iam conversando com ele e diziam assim, rapaz, quem ficou tomando conta da sua casa, com tantos ladrões que tem? Aí Salomão entra em cena e diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, eles vão vigiar os sentinelas. Confia no Senhor. Ele vai te guardar. Ele vai te livrar, Ele está conosco. Os inimigos não terão poder sobre nós, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não tema seus negócios, não tema a sua casa que lá ficou, porque é o Senhor que edifica e guarda a nossa casa enquanto nós adoramos o seu nome. Você pode aplaudir o Senhor? Deus cuida de nós. Há uma grande vitória na adoração que fazemos ao Senhor. Diga comigo assim, adorar o Senhor é uma fonte na guerra. 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá tinha uma adversidade contra 3 povos, amonitas, moabitas e seirtas, tudo armado até os dentes. Ele não tinha força, mas tinha uma promessa do Senhor. Quando vier algum perigo, espada ou nudez contra vós, entrei neste lugar, nesse santuário, e me clama, porque eu ouvirei do céu e vos livrarei. Josafá entrou no santuário e disse, Senhor, vem 3 inimigos armados contra nós. Se humilhou como rei e disse assim, e não há força em nós para pelejar contra esses 3 inimigos. Mas nós temos uma promessa sua. Tu disseste que quando tivéssemos algum perigo, nós entrássemos nesse lugar e o Senhor nos ouviria. Senhor, estou com medo. Os adversários vêm e eu não tenho como pelejar contra esse adversário. Não tema. Deus usou um profeta e disse, não tema, veste o povo de branco e vai ao encontro do seu inimigo, porque essa peleja não é vossa, mas é minha. Irmão, nós precisamos apresentar as nossas guerras ao Senhor. Nós vamos adorando e o Senhor vai pelejando por nós. E eles foram em direção aos inimigos. 3 inimigos montados para invadir, tudo armado. Daqui a pouco os inimigos estão esperando a contraforma de guerra de Israel. O povo tudo de branco, pastor. Tudo adorando. Adorando e em direção. Aí um olhou para o outro e falou assim, vem cá, o senhor me chamou lá dos meus afazeres para pelejar com o povo que está adorando o seu Deus? O povo de paz? Deus fez com que eles brigassem entre si. Quando o povo que estava louvando ao Senhor chegou no lugar de batalha, só encontrou despojos.
Nós precisamos entender a força de guerra que é a adoração. Você está com problema, lava a sua louça adorando ao Senhor. Você está com problema, lava a sua roupa adorando ao Senhor. Você está com problema, faça a sua comida adorando ao Senhor. Você está com problema, varra a sua casa adorando ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. E enquanto você adora o Senhor te dá vitória. Pode mais uma vez aplaudir o Senhor. A vitória é nossa através do louvor. E eles iam louvando. E o medo ia se dissipando. E eles continuavam em rumo a Sião, porque era uma ordenança que Deus deu. Deus diz assim: fizeste de Sião a sua habitação. E ali nós vamos para adorar. Os demais versos, vamos lá onde nós estamos? É o pastor Robson agora? Quem é que está com o próximo? Leia. Isso. 129:4. O Senhor é justo. Cortou as cordas do inimigo. Aleluia. 137. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundantes bênçãos. 131:3. Espere no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, olha que coisa linda. Vamos lá, nós estamos peregrinando. Nós temos diversidade. Muitos de nós deixamos problemas quase que insolúveis, inglórios em casa para resolver. Mas nós viemos aqui para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor, para esperar no Senhor. Deixa eu profetizar uma coisa para você. Aquilo que você está temendo quando você chegar em casa, Deus já te deu vitória, porque você veio adorar o Senhor. E espere no Senhor para sempre. O melhor lugar para receber a bênção de Deus é na casa de Deus. Está doente? Eu não vou pegar, eu não estou doente. Lugar de doente é na casa de Deus. Está com problema? Eu estou com muito problema. Lugar de pessoas com problema é na casa de Deus. Está enfermo? Eu não vou. Lugar de enfermo é na casa de Deus. Aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção. Esta é a nossa Sião. Por favor, Salmo 130, 2, 3 e 4. 132, 13. Porque o Senhor elegeu a Sião, Aleluia. desejou-a para a sua habitação. Lindo. 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 134, 1a. Davi. Eis que bendize ao Senhor, todos vós, servos do Senhor. Presta atenção, irmãos. No Antigo Testamento, nós tínhamos chamado local adorativo. E por que havia local adorativo no Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento o Espírito estava sobre medida. Vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Então, para você sentir o Espírito, você tinha que estar perto de um deles. Então, eles marcavam um encontro, como a samaritana diz. Os judeus marcavam um encontro no monte, Sião, e os samaritanos marcavam um encontro no poço de Jacó. E ali eles adoravam o Senhor. Tem uma revelação para vos dar, revelação que Jesus nos deu. Quando aquela mulher disse: Senhor, Tu és o mestre, o Messias, falaste tudo da minha vida, então diga para nós, qual o lugar certo de adorar? No monte ou aqui no poço? E Jesus disse para ela assim: mulher, vem a hora. João 7, 24, 24. E já é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe qual o local adorativo de Deus hoje? 1 Coríntios capítulo 3, verso número 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? O Espírito está em você. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo está em você. Você é o ponto adorativo de Deus. Você é o loque de Deus para adoração. Você é o centro da adoração de Deus. O Espírito te move em você para que você adore ao Senhor. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo para que você adore ao Senhor. Ele te guia em toda a verdade para que você adore o Senhor. Mas Deus, além disso, nos deu um local, um ponto de encontro, para que nós possamos unir a nossa fé e adorar o nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Certamente Deus te livrou de uma grande coisa para que você pudesse aqui estar. Porque no Salmo 123,
antes de dizer os judeus, grandes coisas fez o Senhor por nós, no verso anterior, que era o que eu queria, meu pastor, ele vai dizer assim, e dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por este povo. Aí diz assim, verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu estava conversando com minha cunhada, como é interessante. Preste atenção, às vezes é necessário o ímpio reconhecer o que Deus tem feito na sua vida, para que você possa glorificar a Deus pelos feitos que Ele tem feito. Não foi Israel que disse, grandes coisas fez o Senhor por nós no início do louvor. Eles ouviam as nações dizendo, o Deus desse povo é tremendo e verdadeiro. Se precisar de cebola, clama ao Senhor, não peça ao vizinho. Se precisar de dinheiro, clama ao Senhor, não peça emprestado ao vizinho. Deus é o teu Deus, Ele que cuida de você, e o teu vizinho tem que saber que quem te livra de todo mal é Ele, o Senhor. Quando Israel ouviu dizer que o povo estava dizendo que Deus tinha feito grandes coisas com eles, realmente Deus tem feito grandes coisas comigo, por isso eu estou alegre. Quer ver uma base doutrinária para isso? Conversando também com a minha cunhada, quando Israel estava para cruzar os muros de Jericó, meu Deus, muro muito forte, quase que intransponível. Muitos judeus não acreditavam que pudesse romper o muro. Aí quando chegaram lá, para visitar a terra, Raabe disse para os homens assim, olha só, eu sei que este muro, permita assim, eu sei que esse murinho aí não é nada para o teu Deus. Nós já estamos ouvindo falar por aí, que esse teu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, e que fez o povo passar a pé enxuto, e que fez com que Faraó e seu exército precipitasse. Então, nós não temos problema com isso. Eu creio que teu Deus vai romper os muros de Jericó. Quem falou isso? Raabe. E o que você quer? Eu só quero que quando se cumprir isso, quando isso se cumprir, que você cuide da minha casa. Aí eles disseram assim para ela, tudo bem, nós vamos fazer um trato. Coloca uma fita escarlate na janela. Quando nós entrarmos aqui, se você tiver colocado a fita escarlate, a sua casa será poupada. Representa o sangue de Jesus nos umbrais da porta. E quando eles entraram lá, encontraram a fita na janela e pouparam aquela que veio fazer parte da genealogia de Jesus. Aonde eu quero chegar com isso? Raabe sabia que os muros de Jericó não era obstáculo para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que Raabe estava dizendo? Crente, esse probleminha aí que você tem, não é obstáculo para Deus. Diga para o seu irmão como profeta, diz assim, ó, esse problema que você tem não é obstáculo para Deus. Fala mais alto. Esse problema que você tem não é obstáculo para Deus. Esse desemprego que você tem não é obstáculo para Deus. Esta porta fechada não é obstáculo para Deus, porque Deus abre porta onde não há porta. Adore ao Senhor. Não é obstáculo para Deus. Não espere o vizinho falar isso para você. O Espírito Santo está dizendo para você, não temas. Deus está contigo. Deus de Jacó, o teu refúgio e a tua fortaleza. Confia nele, espere nele. Espere nele para sempre. Assim Israel ia alegremente cantando para Sião. Passado, presente de Israel, presente da igreja. Deus hoje nos livra. A grande coisa que Deus fez para nós, sabe, pastor, a coisa mais rica que Deus fez por nós, além de mandar Jesus, é o objetivo porque Ele mandou Jesus. Romanos, capítulo número 4, versículo número 24 e 25. Olha só, diga comigo assim, Deus, Jesus, morreu pelos nossos pecados. Imagine se Jesus não morresse pelos nossos pecados. Israel que eu diga, a igreja que diga. Se Jesus não morresse pelos nossos pecados, a igreja que diga.
Mas ele fez outra coisa também tremenda. Diga, ele morreu pelos nossos pecados. E ao terceiro dia, ressuscitou para a nossa justificação. Adora o Senhor, adora o Senhor. Ele morreu pelo nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Por isso que ele nos chama para a igreja para adorar o seu santo nome. Ele sempre nos dá algo para depois nos pedir algo. Quando ele te pede para adorar é porque ele hoje já te livrou. Grande livramento Deus já te deu hoje. Olhando para o futuro. Zacarias capítulo de número 14, versículo de número 16. Uma turma das nações vão se levantar contra Israel na batalha do Armagedon. Questão de posição política das nações. Falo com muito sofrimento no coração. Hoje, se começa a batalha do Armagedon, o Brasil estava condenado. Sabia disso, meu pastor? Por causa do BRICS. A OTAN versus BRICS. Gog e Magog versus aliados. O Brasil hoje estaria do lado do Irã, do Iraque, como está se mostrando. E Israel teria o leãozinho socorrendo ele, que é os Estados Unidos. E Estados Unidos, na Bíblia, é chamado de leãozinho, porque eles foram colonizados pelo grande leão britânico. Então, o leãozinho, os Estados Unidos está sempre se levantando em favor de Israel. Mas hoje, se sai uma guerra, o Brasil vai contra os Estados Unidos e Israel. Sabe o que significa isso? Condenação institucional da nação. Seríamos considerados hoje como nação bode. Você conhece a verdade, teve uma mãe crente, tudo bem, mas você vai ser obrigado a lutar contra Israel. Quando você lá chegar, vai ter aquela ação de adorar a besta ou não. Você não adora, segura, mesmo tendo ido. Por isso Deus reservou algo especial para você. Para aqueles que ficarem. Zacarias 14, 16. Deus diz assim, ó. Depois disso, o restante de que vieram contra Israel terão que subir uma vez por ano a Jerusalém, a Sião, para adorar o Senhor. Porque a lei vem de Sião e a palavra do Senhor vem de Jerusalém. As nações no futuro terão que fazer uma peregrinação para ir lá em Sião, para adorar o Senhor. Olha bem, e já não tem que ir? As nações terão que ir uma vez por ano numa festa, para adorar o Senhor e receber as ordenanças do Senhor. E a Bíblia diz mais, a nação que não for a Jerusalém, sobre ela cairá as pragas do Egito. Sabe quem vai julgar essas nações que vão ou não a Israel? A igreja. A igreja que vai julgar, porque a Bíblia diz, não sabeis vós que vão julgar anjos? 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que vão julgar os homens? 1 Coríntios 6, verso 3. Não sabeis vós que vão julgar as tribos de Israel? Mateus capítulo 19, versículo 28 e 29. Então nós seremos um corpo semelhante ao de Cristo e julgaremos os anjos, os homens e as tribos de Israel. A tribo que não for, nós é que vamos determinar o castigo deles, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora vem, agora vai valer o aleluia. Sabe onde nós estaremos com Ele? Sião. Isaías capítulo número 35, versículo número 10. Os vencedores do Senhor entrarão em Sião com júbilo. Deles sairá toda tristeza e gemido, e jamais haverá sofrimento sobre eles. Agora eu quero que vocês levantem a mão para adorar o Senhor. Se levante para adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque esta Sião é a que Deus está nos preparando, nos livrando no dia do arrebatamento deste mundo tenebroso. Lá em 1 Coríntios diz assim, e depois daqueles dias, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E aquilo que é corruptível se transformará em incorruptível. Vai se cumprir Filipenses capítulo 1, 6. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é poderoso para completá-la. Nós seremos transformados e cruzaremos o espaço sideral. E vai se cumprir uma outra. Quando nós estivermos subindo, Satanás é príncipe da potestade do ar.
ele habita na 7ª camada atmosférica, na Mesorônio, a que muda o nosso céu das aves para o céu dos cósmicos, das estrelas, dos astros. Quando nós formos subir, Satanás vai querer nos impedir. Ele está lá, a igreja vai subir. Ele está onde? Ele está aqui. E para a igreja entrar e subir, ser arrebatada, vai ter que passar por quê? Pela potestade. Romanos capítulo 16, verso 20, diz assim, e já está chegando essa hora. Em breve, diga comigo, em breve, o Senhor esmagará a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Porque a igreja vai subir, ele vai descer. A igreja vai subir e ele vai descer. A igreja vai para Sião para adorar ao Senhor. Diga para o seu irmão assim, ó: Deus tem um encontro conosco em sua habitação eternal, lá em Sião. Aplauda o Senhor. Deus tem um encontro comigo e com você. Por isso Ele nos livra deste mundo tenebroso. Eita glória. Que aula, irmão. Quem foi abençoado, diga amém. Amém, glória a Deus, que aula. Eu vou pedir para você abaixar sua cabeça e fechar seus olhos. E vou te perguntar uma coisa, com a sua cabeça baixa, com os seus olhos fechados. Tem alguma coisa te impedindo de adorar? O que tem impedido você de adorar? O que tem travado você de adorar o Senhor? Se tem alguma coisa impedindo você de adorar, travando você de adorar, você precisa vencer isso hoje. Porque você foi chamado em Jesus Cristo para ser adorador. A essência da adoração está dentro de você. Mas talvez tenha alguma coisa impedindo você de adorar. Então hoje você não pode sair daqui nessa noite com nada te impedindo de adorar. E nada pode impedir você de ser um adorador. Amém? Então vou te dar um tempo para você pensar, para você deixar o Espírito Santo falar com você. E depois estarei orando por sua vida. Estarei colocando você no altar do Senhor. Depois de tudo que nós ouvimos. Depois de tudo que ouvimos nos salmos. Nos salmos de degraus. Nos salmos que nos trouxe a clareza através do pastor Valmir. De que o povo de Israel, nada lhe impediu de ir a Sião adorar. Irmão, nada vai nos impedir de ir a Sião para adorar. Não pode. Nada pode te impedir de chegar a Sião eterno para te adorar. Para adorar o Senhor. Nada pode. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou pedir para você não abrir os seus olhos agora não, por favor. Vou pedir para você ficar com seus olhos fechados. E vou pedir para você levantar a mão, você já vai levantar sua mão, se você assim entender. Se você entender assim, você vai levantar a mão e eu vou orar por você. Você que tem vivido dias difíceis, que tem travado você de ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, uma vida de adoração. Alguma coisa que está sendo maior do que aquilo que Deus colocou na sua vida. Ninguém vai ficar com os olhos abertos agora, por favor. Tem alguma coisa te atrapalhando, impedindo você? Então levanta a sua mão bem alto. Permaneça com a sua mão erguida. Amém. Pode abaixar. Vou te fazer uma outra convite. Aliás, não é um convite. É uma convocação. Eu quero convocar você a se unir num grande exército de adoradores que estarão em 2024
vencendo batalhas pela adoração. Quer ser esse soldado? Ah, pastor, mas eu levantei a mão que eu estou com dificuldade. Você vai levantar a mão 2 vezes. Então levanta a mão. Quem quer fazer parte de um exército de adoradores que vai vencer principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Levanta a sua mão bem alto. Aleluia. Glória a Deus. Agora abaixa a sua mão e fica em pé. Vamos orar? Nós vamos orar e depois vamos adorar. Amém? Orar, adorar. Senhor, no nome de Jesus, os que estão aqui, que chegaram, que ouviram essa palavra e que levantaram as suas mãos, porque tem algo, Deus, travando, impedindo os teus filhos de te adorar, que seja removido, retirado agora mediante a fé, a entrega e o poder do Senhor, no nome de Jesus. E agora, Senhor, estamos aqui na tua casa, nosso quartel-general, somos os teus soldados, somos um exército de adoradores. Senhor, no nome de Jesus, vem agora nos revestir ainda mais com a tua armadura celestial e venha nos preparar para um tempo de batalha, mas para um tempo de conquistas. Eis aqui os teus soldados, Jesus. Nos prepara para esse tempo. E ó Deus, se for preciso, nos surpreenda, assim como o Senhor surpreendeu o exército de Josafá no vale de Tecoa. Nos surpreenda, Deus. Nos surpreenda, nos dando vitórias, porque queremos exaltar o teu nome. Nascemos em Cristo para te adorar, fomos recriados em Cristo para te adorar. E agora, no nome de Jesus Cristo, não só oramos, mas te aplaudimos e te adoramos.